Olá! Tá me ouvindo, Marcos? Faz um joinha se estiver me ouvindo. Porque eu coloquei, agora que eu troquei o fone para cá, e a Guia, bem-vindo. Vocês já jantaram, hein? Ei, Marcos, estamos ao vivo. Marcos, foi sem querer esse ao vivo, eu te tiro daqui. Ei, Marcos, estás ao vivo. Foi sem querer? Ou não? Não, eu estou dizendo que tu estás ao vivo comigo. Alguma coisa, peraí, deixa eu te tirar daqui. Desliga aí que tu entraste comigo ao vivo. Ó, gente, quem já entrou, né? Eu agradeço vocês estarem aqui domingo. O Marcos está ao vivo, eu quero que ele me ouça para ele saber que ele está ao vivo. Estás comigo aqui, na tela, para saber se foi algo sem querer, senão a gente tira. Tá, aí, deixa eu ver como é que eu vou fazer. Gente, venham entrando. Vocês já jantaram, hein? Peguem alguma coisa para vocês mastigarem, para a gente conversar. Como é que eu tiro o Marcos daqui, gente? Foi Milton, olha só, que legal. Estou entrando que a conversa é boa. Não vou usar 4 horas do Instagram, não tem condições de fazer uma coisa dessa com o ser humano, né? Uma horinha tá bom, se vocês gostarem, 30 minutos. Pronto, o Marcos saiu da tela. Agora ficou uma tela estranha aqui, né? Não sei se está assim. Boa noite, Milton. Não sei se está assim para vocês. É uma coisa esquisita aqui, fracionada. Tá, vocês, vou conversando aqui com vocês. Boa noite, Marcelo, Milton. Me digam se vocês estão vendo cortado aqui. Ainda está cortado. Está normal, pronto, está normal. Então vamos seguir. Gente, com quem está aqui, né? Eu sei que as pessoas estão entrando, eu estou fazendo esse teste de live. Não é muito instagramável a minha live. Não é de superprodução, vocês estão vendo, né? A minha ideia é trazer alguns conteúdos que são especiais, que são profundos até, e para ajudar mesmo, para as pessoas que não fazem atendimento comigo, para as que me conhecem, para as que querem algum conteúdo a mais, principalmente porque o tema é por que isso me incomoda. Então, ótimo, tá normal. Então, essa ideia do incômodo, né? Então, eu vou trazer uma nova perspectiva do incômodo para todo mundo aqui, para todo mundo que veio prestigiar, mas eu garanto que preparei um material bem legal para todo mundo que está aqui. E conforme a quantidade de pessoas, independente do número, não importa o número, eu trouxe um pequeno roteiro, porque se algo que vocês coloquem aqui seja interessante e vocês prefiram, eu foco no que vocês estão trazendo. E a gente conversa. Mas deixa eu falar para vocês, né? O que eu tinha combinado, tá? Da gente fazer aqui hoje, nesse domingo, e esse assunto que é infinito, é muito abrangente. Porque isso me incomoda? Porque não tem como, basta ser humano, a gente tem algum incômodo. Né? Então, que perspectiva eu vou trazer para um assunto como esse num domingo? Primeiro, hoje é dia 1º de setembro. Tá? Quem está aqui pode até não saber ainda, mas vai receber um conteúdo bem especial para começar, que vai mudar a semana de vocês. Dificilmente não vai mudar, a não sei que vocês já tenham esse conhecimento que eu vou trazer aqui. Vai mudar a semana, vai mudar o mês, vai mudar o ano, vai mudar a vida, dependendo do entendimento que vocês vão ter aqui, tá? Então, vamos lá. Deixa eu pegar aqui, eu trouxe as minhas promessas, né? Porque isso me incomoda, eu disse que ia acalmar o coração de quem entrasse. Essa é a parte mais difícil, mas eu espero que eu consiga acalmar o coração das pessoas, mas entregar ferramentas, sim. Eu vou trazer ferramentas aqui
simples ferramentas mais profundas, né, para que tudo mude como eu acabei de falar. E apresentar meu trabalho, para quem não me conhece, quando a gente faz um Reels, a gente edita, a gente fala de um jeito mais engessado, mais sério, e aqui é mais orgânico, né? As palavras vão saindo, mesmo que tenha um roteiro aqui na minha frente para a gente falar, para vocês poderem acompanhar o raciocínio. Bom, vamos então. Primeiramente, um conceito, né? Incômodo, quando a gente pega o termo original do latim, né? Incômodos, é quase a mesma grafia de incômodo, o que... Deixa eu acenar aqui, daqui a pouco eu fecho aqui um pouquinho os comentários e fico aqui só no conteúdo e volto a interagir por aqui com todo mundo. Tá. Então, incômodos, com dois N's, é uma palavra de origem latina, e é só a gente pegar a metade dela, cômodo, com esse in, né? O que incomoda, o que perturba, o que tira da comodidade. Então, incômodo. Esse é um conceito simples só para a gente começar. Eu fiz uma lista, né, coloquei no story meu aí, uma lista, hoje mesmo eu divulguei, de uma série de possíveis situações incômodas, mas eu até esqueci de duas importantes, porque, apesar que o assunto é infinito, mas tem duas aqui que aparecem muito para mim, as pessoas comentam para mim, que pedir ajuda, a dificuldade de pedir ajuda, incomoda pedir ajuda e também a aparência. Olha só, eu estou até com filtro aqui, apesar que enfim, esse ângulo, acabei colocando um filtro, mas esse incômodo de a gente ficar mais tempo em telas e esquecer a textura da pele. E ter até esse medo de estar diante de alguém e estar diante da textura da pele, e você tem textura, e a pessoa que está diante de você também tem. Então, a gente nem deveria se preocupar tanto. Mas o costume de telas, da gente se ver, estou falando aqui, posso usar meus melhores ângulos, e a gente fica acostumado com isso, né? E acaba esquecendo como é o ser humano, né? Está um contato muito menos presencial atualmente. Bom, a lista que eu coloquei hoje, né, lá no meu story. Vamos lá, vou falar ela rapidinho aqui, antes de falar do que eu queria para vocês e interagir mais com vocês. Situações incômodas, dizer não, idade, ficar sozinho, as pessoas têm muito medo de ficar sozinho, envelhecer sozinho, né? Não ter quem cuide de você, e você nem pensa, né? E você está pensando em cuidar de quem? Né? Mas é um incômodo. Não saber meu propósito, tá? Isso aí aparece bastante também atualmente. Hoje está muito difundida essa ideia de propósito e muito confundida também essa ideia de propósito com profissão. A minha profissão, será que eu estou na profissão certa? Isso não tem a ver exatamente com propósito, né? Mas tudo bem. Esse é um dos incômodos que aparecem bastante também, que eu ouço, né? Ouço a reclamação. Falar com superiores, diretores, falar com autoridades. Então, isso é uma outra preocupação que as pessoas têm. Está diante de um superior, está diante de uma autoridade, eu temo essa pessoa. E a prepotência dessa pessoa me assusta, né? Mas eu já dou até um parêntese aqui, logo no início. Essa prepotência, normalmente, é uma extrema insegurança. Uma pessoa acessível é uma pessoa segura. Uma pessoa suave é uma pessoa segura, porque ela traz você para perto. A pessoa suave, a pessoa segura, por que ela sorri, ela te traz para perto? Porque ela não tem medo da pergunta, ela não tem medo da interação, ela está à vontade. A pessoa prepotente, ela vai criar um escudo, ela vai criar uma barreira. Eu preciso me proteger porque alguém pode descobrir que eu não sou tão seguro assim. É isso, né? Então, tá. Mas a minha ideia nem era estar explicando aqui esses tópicos, não, né? Eu separei 4 para a gente não se alongar muito, porque hoje é um teste. Hoje, descobrir o que vocês gostam, né? Está entrando gente, está saindo gente, né? O assunto que interessou, e aí vocês respondam as próximas caixinhas, que eu vou focar no que vocês trazem nas caixinhas. O assunto de hoje, inclusive, porque isso incomoda, foi uma votação, né? Foi o que ganhou. Então, continuando, a história do grupo seleto, né? Atualmente as pessoas têm essa de eu não faço parte desse grupo seleto dos influencers da internet, então é como se eu tivesse em atraso, é como se eu não tivesse ainda alcançado o meu sucesso. Então, isso tem incomodado muita gente. Mesmo que o próprio assunto do influencer, do influenciador, né, ou do formador de opinião, como a gente falava antes, mesmo que o assunto dele seja o bem-estar, a saúde mental, emocional, acalmar, acaba que não acalma. Acaba que você entende que aquela pessoa é muito diferente de você, que ela está num patamar superior, em parte, tá?
Por isso eu vim trazer esse assunto aqui. Continuando aqui, uma coisa que também, né, trazem muito para mim, não ser desse grupo, né, bem-sucedido, sentir inveja de pessoas bem-sucedidas, não ser milionário aos 30. Alguém criou uma ideia dessa faixa etária e quem já pesquisou, quem conhece, os grandes investidores, os grandes economistas, os milionários, os bilionários, as idades não coincidem, nenhuma coincide. Mas aí quando uma sociedade inteira cria uma fantasia, todo mundo abraça essa fantasia e pronto, sofre por uma fantasia. Então, não ser milionário aos 30 é um motivo de grande sofrimento, né? Que chega muito até mim essa informação. Receber elogios, para quem tem essa dificuldade de receber críticas, é uma outra forma de se sentir incomodado. Receber pagamento justo pelo seu trabalho, isso é uma questão. Ou injusto também, tá? Mas pode incomodar uma coisa ou outra. O incômodo pode ser receber o justo. Eu não consigo receber o justo. Eu tenho que explicar, eu tenho que... aquele incômodo parece que eu estou fazendo algo errado, enfim, né? Essa questão ela é fundamental. Hoje aqui, até para que não seja cansativo, eu não tenho como prolongar esses assuntos. Mas saibam, né, a partir do conhecimento também do meu trabalho, que na clínica eu aprofundo todos esses assuntos. Quando não é na clínica, é numa palestra. Quando não é na palestra, é no mini curso. Daqui a pouquinho, no final, eu falo um pouco mais, né, do que eu faço em 4 linhas. Receber, vamos lá. Quando eu não recebo imediatamente uma mensagem do meu crush, esse é um sofrimento. Eita, é muito grande esse sofrimento. Por quê? É aquela ideia como se as pessoas tivessem de prontidão para te atender, para te ouvir, como se elas não estivessem descansando, almoçando, estudando, trabalhando, se exercitando, o que mais? Lendo um livro, assistindo uma série, tanta coisa, né? É como se fosse direcionado para você, né? Esse assunto é como se fosse direcionado para você. Então você sofre, não chegou a mensagem, não está de imediato, né? Ciúme do parceiro ou da parceira, caridade, fazer caridade anônima. Qual é o sofrimento aqui? Qual é o incômodo? Eu preciso que as pessoas saibam. Eu preciso que as pessoas saibam que eu fiz uma doação. Não consigo que ela seja anônima. E isso, tudo aqui que eu estou falando, todos esses tópicos, sempre tem aprofundamentos, sempre tem coisas por trás, né? Então, não tem como aprofundar, mas eu trouxe 4 tópicos para a gente conversar, que eu espero que vocês gostem, tá? Para fazer sentido, tá? Para fazer sentido para quem está aqui. Vamos lá. Opinião alheia, né? Isso aí é o assujeitamento, né? Enfim, eu falando agora da própria prepotência, né? Que ela traz um pouco disso também, tá? Do escudo. Eu me defendo assim, mas para quem é leigo no assunto, acredita que aquilo é uma extrema força, mas é uma extrema proteção. E aí, por isso que eu estou falando da opinião alheia aqui, né? As pessoas que mais preocupam você são as mais inseguras. Anota isso aí. Bom, o que mais? Desagradar, ser você. A gente ouve todo mundo dizer, seja você. Mas é que como é, né? Não é muito simples, não. Como é que a gente faz isso, né? Ser você. Aparência, né? Como eu falei, a rede social, ela traz esse problema. Agora sim, gente, espera lá. A gente está aqui, ó, eu estou aqui no celular, né? Esse ângulo aqui, ele é totalmente diferente do ângulo que tem a câmera aqui no meu computador. Ele é totalmente diferente se uma pessoa estiver falando comigo ao vivo, dependendo da maquiagem, se a luz bate na franja e o olho fica escuro. Então, vamos com calma também nessas situações, porque a gente precisa do filtro aqui, tá? Então, também não ficar neurótico de que eu não gosto da minha aparência. Você entender que não gosta da sua aparência, porque na internet você usa um filtro. Esse ângulo aqui da câmera do celular é péssimo, né? Cada hora a gente, fora o horário, cada horário do dia, o nosso rosto muda. Tem uma hora que a gente está... Os olhos estão mais inchados, tem uma hora que estão mais abertos, a maquiagem muda isso também, o ângulo, se eu descansei, se eu comi bem, se eu comi uma coisa que me inflamou, enfim, né? Para a gente desencanar também dos recursos que a gente pode usar. A gente pode recorrer ao filtro que existe aqui. Desde que eu não queira sair com um filtro por aí, né? Pela rua, porque não vai ter como, né? Nem dá. Deixa eu ver quem está pedindo para entrar aqui. Quem quer entrar? Marcos, você quer entrar? A gente fala já. Se for um sim, me confirma que vai ser legal a gente conversar ao vivo sobre esse assunto.
Até porque vai, daqui a pouquinho... Não, Ganesh. Acho que isso não. Azul Royal, algum azul específico, vamos lá. Tá, gente, encerrada a lista que eu fiz aqui, que eu deixei, que eu até coloquei hoje uma parte dela aqui nos stories, é uma lista infinita. Então, eu não tenho como continuar, né, lendo aqui uma lista e nem criando aqui uma lista para complementar essa. Era só para dar uma ideia para vocês da quantidade de coisas, de incômodos que todo mundo tem. Vamos lá para o meu objetivo, essa DR aqui com vocês, né, o objetivo dessa live, tá? O que é esse voo? Marcos, eu não estou te entendendo hoje, eu não estou entendendo nada. A gente pode entrar juntos aqui? Tu queres entrar aqui comigo ao vivo? Eu te puxo já já. Que apareceu uma solicitação. Tem um voo aqui, eu acho que o voo é tipo um vambora. Não estou captando. Mas eu acho que sim. Deixa lá deixa aí o pedido, a solicitação, que já já eu te puxo para cá. Vai ser legal. Bom, então, o meu objetivo, né? Então, a minha proposta não é essa lista. A minha proposta é a gente entender o porquê desses incômodos. É para 8 bilhões de pessoas esse incômodo. 8 bilhões eu estou pegando um número aproximado hoje que tem de pessoas no planeta. Então, ninguém aqui, né, é um privilegiado, tendo ou não esse incômodo. Todo mundo tem vários incômodos. Eu trouxe essa lista para dar uma dica, mas o objetivo da live é o porquê eu preciso estar incomodado. Por que eu tenho incômodos? Então, vamos lá. Eu escolhi alguns para vocês, para a gente não ficar teorizando. Eu escolhi 4, como eu falei, eu acho que 4 ou 5. Já passo aqui na minha cola não instagramável, que eu já falei para vocês, né? Por que a gente sente esses incômodos? O que a gente faz com eles? Né? O que a gente faz com isso? Então, eu queria que a gente fizesse uma dinâmica, peraí, mas é coisa simples. Vocês vão fazer aí na casa de vocês. Vocês têm post-its aí? Um, pelo menos? Eu queria mostrar os meus, por isso que eu fiz essa. Tem um monte aqui. Escolham aí um post-it. Eu vou fazer com vocês, senão vocês não vão fazer. Um post-it, um papel. Mas vocês vão ter que usar, né? Gruda em algum lugar, porque eu vou dar uma frase aqui. E vocês vão anotar e vão grudar, porque eu já disse para vocês, a semana de vocês vai mudar. O dia de vocês vai mudar. Se vocês entenderem o recado, a vida. E de um modo, vou colocar isso de um modo bem diferente de outros profissionais que vocês ouvem aqui na internet, tá? Se não for, vocês reclamam para mim no PV e a gente troca uma ideia, eu aprendo aí com vocês alguma coisa a mais. Mas eu creio que vai ser diferente, né? Vai, Letícia, pega lá o teu post-it, o Ricede fez assim, eu entendo que tem um post-it. O que vocês vão colocar aí nesse post-it? Esse incômodo, esse que é o texto, é tudo o que eu preciso. Essa é a frase. Coloca aí que eu vou escrever aqui também. Esse incômodo, vamos lá, pedagógico agora aqui. Esse incômodo, vocês estão saindo da live só porque eu estou fazendo uma dinâmica. Anota aí que vai, não vou deixar gravado não. Vocês vão se arrepender depois. Anota aí. Esse incômodo é tudo que eu preciso. O meu tá horrível. Depois eu vou passar limpo e faço um outro que eu vou deixar também aqui no meu computador. É tudo o que eu preciso. Isso aqui é a live inteira, é essa frase agora. E eu fecho com outro. Pronto. Tá horrível, mas eu vou mostrar para vocês, tá? Que eu fiz, né? Eu vou depois passar limpo para ficar bonitinho aqui. Vai ficar desse jeito mesmo. Opa. Tá. Eita, peraí que eu fui lá para baixo. Esse incômodo é tudo que eu preciso. Então, deixa no post-it, deixa no caderno, no lugar que vocês vão olhar. Tá? Vai ser importante para essa mudança que eu falei que vai acontecer. Então, para a gente agora entrar nos exemplos, que os exemplos fazem mais sentido, a gente consegue, né, se distrair, se divertir um pouco mais com esse assunto aqui, que é, de certo modo, pesado. Bom, medo de falar em público. Esse não estava na minha lista do story, né? Vocês não viram ele lá. Mas eu trouxe porque é um exemplo fácil da gente entender. Tá? Medo de falar em público. O que é o medo de falar em público? Né? Primeiro, a gente tem um profissional, ele é brilhante esse profissional, tá? Mas tem uma frase que ele diz que eu discordo, e de forma embasada eu discordo, que é todo incômodo que a gente enxerga, a gente tem mais na gente. Não exatamente.
tá? Por quê? O incômodo que eu enxergo, ele também pode ser um mecanismo que eu conheça porque eu já me curei, porque eu já entendi. Senão, toda vez que eu precisasse me afastar de pessoas tóxicas, por exemplo, eu seria mais tóxica do que essas pessoas. Então, pode que algo em mim ainda seja um reflexo daquela toxicidade. Eu posso ter alguma característica, sim, para melhorar em mim. Mas dizer que eu sou mais é complicado essa medida, porque senão a gente fica brigando. Quem é mais tóxico, né? A pessoa de quem eu estou me afastando ou eu que sou e me afastei dessa pessoa, enfim, por essa toxicidade. Então vamos lá, né? De volta ao exemplo aqui. Medo de falar em público. Nesse único exemplo, olha a quantidade de coisas que a gente pode encontrar para refletir e para entender essa projeção desse incômodo. A gente pode estar simplesmente despreparado. Não me preparei o suficiente, então eu tenho incômodo, eu estou ansioso, eu estou angustiado, são coisas diferentes, né? Estou amedrontado ali para falar com as pessoas. Porque a ansiedade é um sinônimo, é um dos sinônimos do medo, é um tipo de medo, né? Assim como a angústia. Tá? Medo de dar certo, medo de não dar certo, né? Mais para angústia, medo de dar certo, mais para ansiedade, né? Estou apressado para aquilo acontecer. Então, falar em público, eu posso estar despreparado. Se eu não tenho muito problema com isso, vou levando. Não me preparei, mas eu tenho conteúdo aqui, estou tranquilo. Então, isso vai me atingir muito menos do que alguém que está com uma cobrança excessiva ali e vai ficar muito mais tenso para falar com aquele público. Mas reparem que aqui eu não estou falando de um trauma. Eu posso só não ter me preparado o suficiente. E eu sei disso. Pode ter sido por imprevisto, pode ter sido por desleixo, mas eu estou com medo de falar com aquele público, de enfrentar a plateia. Ou a plateia é diferente do que eu esperava e aquilo me assustou. Eu descobri que tinha alguém importante ali, ou tem alguém que é do meu afeto, alguma coisa ali me amedrontou. Então, reparem que tem diversas situações por trás do simples medo de falar em público. Só que o medo de falar em público, eu estou encarando olhares, como agora aqui, né? Não tem tantas pessoas hoje aqui, mas tem vários olhares. Tem uma turma aqui de universidade olhando para mim. Então, os olhares, mesmo que eu esteja olhando para vocês todos estão olhando para mim ao mesmo tempo, como numa plateia de um auditório, como numa turma de um curso que a gente ministra. Então, isso traz julgamentos. Eu não tenho como evitar o julgamento de vocês. Então, é muito melhor resolver em mim essa questão, porque aí, independe de como vocês me vejam, se positivo ou negativamente, eu estou bem comigo, aquilo me atinge o mínimo possível. Então, tem muito a ver com isso. Essa questão desse medo de falar em público é o medo do julgamento. É o medo do julgamento. Não tenho como fugir do julgamento. Não vou agradar todas as pessoas. Posso agradar até muitas pessoas, mas todas eu tenho alguma questão interna minha. Aí sim, a gente remete a um trauma, a gente remete a alguma pressão que eu vivi, alguma ruptura lá do meu passado, que eu nem sei. Mas aí toda vez que eu enfrento uma plateia, eu posso me sentir insegura. Tanto que quanto mais eu me centro, mais eu trabalho em mim, eu não me preocupo, independente de errar, de vacilar, do cenário não ser tão instagramável, eu não estou preocupada com isso. Né? Então, é em mim que está a resolução. Por isso, o encarar tantos olhares. Você se desprende do assujeitamento das pessoas. Senão, você começa a ficar extremamente nervoso. Porque o julgamento está acontecendo. Mesmo que você não faça nada, o julgamento... Não faça nada, não. Né? Só se você está escondido em algum lugar, numa caverna. Mas você está sempre sendo julgado de alguma maneira. Se eu não estou... Quanto menos eu me preocupo com isso, né? Pronto. Aquilo não me atinge, porque está dentro de mim essa questão. Ok. Então pode ser relativo, às vezes, ao tamanho da plateia, alguma fobia relativa a essa quantidade de pessoas, pode ser também. Né? Não é todo mundo que vai falar naquelas plateias que a gente vê aqui, de alguns espetáculos, alguns influencers que já têm, nossa, que as pessoas já assistem ele pelo telão, né? Não é uma plateia de Rock in Rio, digamos assim. Então, pode ser o próprio medo dessa multidão, mas há algo por trás dessa... São mais olhares, né? Mais julgamentos, mas há algo por trás desse medo dessa multidão, algo mais. E vamos lá. E tem mais um medo ainda, só nesse primeiro tópico, que é o medo de autoridade. Você acha que as pessoas que estão assistindo você são mais importantes? Elas são pessoas, são diretores, pode ter algum influenciador aqui. Se de algum modo aquela pessoa representa algo que na minha vida eu tema, algo principalmente que eu construí na minha infância, que foi construído dentro da minha família, e aquilo me causa algum temor, essa pessoa que representa o que eu vivi nem lembro, eu nem associo a pessoa que é leiga nesse assunto,
não vai fazer essa associação que eu estou fazendo aqui, né? Estou trazendo aqui um conhecimento técnico. Então, você entender que tem alguém naquele espaço, né? Que é uma autoridade, remete você a alguém que você tem, a um perfil que você tem e pronto, já acabou com a sua palestra, com o seu curso, né? Enfim, tem esse afeto, aquilo te afeta. Então, você está com medo de falar em público, vocês viram que eu falei umas 4, 5 coisas aqui, só para esse tópico. Medo do pai primeiro. Ó, tem profissionais por aqui falando comigo, né? Tá, vamos lá. Vamos dar sequência. Eu não tenho nem como tirar o curtir daqui, eu acho que estava bagunçando, né? Eles deixaram só os comentários mesmo. Bom, vamos adiante, né? Alguém quer dizer mais alguma coisa sobre esse medo? Alguém tem medo de falar em público aqui? Se quiser só botar a mãozinha. Já sabe, né? É o medo do julgamento, é o medo dos olhares das pessoas. Que acaba sendo um medo para um monte de coisas. É o superego. Se tiver aqui os profissionais da área, né? É o nosso, é o juízo. Tá, vamos lá. Medo de andar de avião. Bom, eu trouxe esse também, apesar que não estava lá na minha lista também, mas porque é algo mais material, né? Deixa eu ver o que o Marcelo colocou aqui. Dependendo da situação. Mas é isso, Marcelo, dependendo de quem está ali, se a plateia é gigante, o assunto é novo, então a gente às vezes precisa de um recurso extra, precisa de um slide, precisa se preparar, né, para aquela plateia que a gente tem. Mas aí, normalmente, aqueles temores são questões que sentem dentro da gente. Mas, como eu disse antes, não quer dizer que eu seja como aquela pessoa. Mas há algo que aquela pessoa representa que ative em mim. Há algo que o jeito que ela me olha, as informações que ela tem, o que eu sei que eu sei com o que ela trabalha, então aquelas informações podem me amedrontar. Eu crio um cenário, eu crio uma fantasia sobre essa pessoa, ou essas pessoas, ou aquele perfil que está me assistindo, e aquilo pode sim me amedrontar bastante. Então, depende de muita coisa, mas tem algo dentro de mim que eu preciso descobrir que aquele incômodo está apontando. É esse o foco da live, né? O porquê, não é nem o porquê, eu estou explicando o quê, né? O que acontece. E vamos lá para o medo de avião, que é um exemplo simples também, né? Que às vezes você pensa assim, sabe que é o medo do acidente? É o medo do avião cair? Porque existe esse medo, né? Até bastante, né? Social. Eu coloquei aqui, foi sem querer, estou lembrando de um professor meu de muitos anos, essa ordem aqui de medos. Um dos primeiros medos da humanidade é o medo de falar em público. É o medo de ser julgado mesmo. E a gente não tem jeito, a gente não tem como escapar desse, né? Você trabalha em você e deixa as pessoas pensarem o que elas quiserem. E o medo de andar de avião, ele é o segundo, sem querer não, acho que o meu inconsciente trouxe. O medo de andar de avião é um medo que muita gente tem. E agora vamos lá para o aprofundamento, né? Você pode ter uma fobia simbólica em relação a esse medo de andar de avião. Como assim? Você pode ter terminado uma relação numa viagem, uma relação sua, afetiva, amizade, o que for. Perdeu um ente querido, não sei. Algo que aconteceu e que aquele avião, aquele voo, aquele contexto traz para você, ativa essa fobia. Então, às vezes, não está tão diretamente ligado ao avião. Está ligado a uma cena, a uma situação que você associou a esse avião. Você pode ter tido, deixa eu ver aqui, eu trouxe aqui, você não está no comando quando você está no avião. Né? Tem alguém pilotando. Então, se essa pessoa ali, ela está preparada, é o primeiro dia dela, né? ela tá segura nas habilidades dela, ela é uma pessoa emocionalmente equilibrada, caso algo aconteça, ela consegue contornar. Então, a gente não pensa em tanta coisa assim. Apesar que quando a gente vê, né, os comissários passando, né, dá para, olha, o pessoal está centrado ali, forte, né? Vão dar conta de levar a gente até o nosso destino. Mas reparem que o medo do avião, ele tem esse medo também de que eu não estou no comando. Eu não estou no controle. Tem alguém conduzindo aqui todo mundo para uma viagem. Tem alguém, né, que está direcionando a minha vida naquele momento. E eu nem posso pedir para descer, porque eu não estou no ônibus, eu não estou no carro. Né? E eu não estou dirigindo, eu sou carona, eu sou passageiro, eu tenho que esperar chegar no destino. Então, isso é vulnerável. A gente se sente vulnerável porque não sou eu no comando, né, desse voo. O que mais? Então, ok, né? Aqui acho que já foi.
Vamos lá, estou olhando aqui os comentários de vocês, mas vou seguir para os próximos, que já entram no campo mais afetivo e talvez inspirem um pouco mais, né, de se falar, de vocês interagirem aqui comigo. Deixa eu ver, quem está falando aqui comigo é o Pedro, né? Ah, agora que eu vi, é o Pedro. Medo escuro, Freud dizia que estaria associado ao desamparo. O Pedro Dantas, né, que está aqui, né? Bem-vindo aqui, Pedro. Estuda psicologia e vou interagir rapidamente aqui com ele. O interessante, Pedro, é assim, você vai estudar Freud, Lacan, Winnicott, aliás, no seu curso você vai ter módulos que vão falar deles, né? Melanie Klein, Bion, mas o aprofundamento vai ser principalmente para os psicólogos, né? Para os precursores da psicologia e não tanto da psicanálise, né? Que tem a diferença. Mas você está estudando todos eles, alguns deles, e vai aprofundar provavelmente mais no Freud e no Lacan, que releu Freud. Mas você vai perceber na sua atuação que você vai trazer o seu conhecimento, a sua experiência, às vezes do estoicismo, da neurociência, você vai agregar. Há sincretismos muito possíveis, né, para a gente, porque o Freud, às vezes, se a gente for pegar a crença do Freud, pode não bater com a sua, então você vai pegar aquela informação e você soma com o que você também tem de conhecimento e de experiência. Aí já é só um parênteses aqui, né, falando para o Pedro sobre isso que nesse momento é fechado. Ele dizia que está associado ao desamparo. Tem sentido também, né? Porém, o escuro, né, eu vou ter que continuar aqui o que o Dantas falou, né, o Pedro Dantas. Porém, o escuro, na depressão, ele é um ambiente no qual você se sente seguro. Você procura um quarto escuro, um ambiente quentinho, pode estar fechado dentro de um carro até, sem ligar um ar-condicionado, sem abrir uma janela, porque aquilo remete você ao útero, que era o lugar mais seguro, era o lugar mais agradável do mundo. Você pode não lembrar, mas você estava ali protegido dentro da barriga da sua mãe. Então, o escuro, ele coloca, né? Está associado ao desamparo, mas você segue para esse escuro para se sentir abraçado, você se encolhe, você fica nesse ambiente que é como se você voltasse para essa posição fetal, né? Que a gente até fala de quando está triste, o se encolher, porque eu quero eu mesma me abraçar, né? Eu mesmo estar ali comigo e o escuro traz um pouco disso. Está dentro de uma piscina, né? Entre outras possibilidades. Tá? Seguindo aqui agora para os assuntos mais afetivos do processo, né? Sentir inveja. Aí eu pergunto para vocês, quem são os invejosos, né, na nossa vida? Pergunta tendenciosa aqui. Gente, bora falar sério. Todos nós somos tudo isso aqui que eu estou falando, em algum momento, em alguma fase. E no caso da inveja, quando nós estamos inseguros. Tá? Então, dependendo se você trabalhou muito mais em você a segurança, se você está bem consigo mesmo, tudo isso vai ser numa escala muito menor. Se alguém pedir para você se descrever, se é uma pessoa alegre ou triste, não adianta você querer ser alegre. Você tem que fazer uma reflexão verdadeira. Eu passo mais tempo triste ou mais tempo alegre? Essa é a resposta. Passo mais tempo triste, eu sou uma pessoa triste. Então, se eu quiser inverter isso, eu tenho que me desidentificar com a tristeza e começar a fazer coisas mais alegres e me tornar mais alegre. Então, é assim que a gente evolui, inclusive. Né? Então, assim, se eu pergunto quem são os invejosos, a gente sempre vai achar que é a vizinha, que é o colega do trabalho, que é todo mundo, menos a gente. Mas a gente, quando nega algo em nós, isso é complicado, porque a gente não começa a resolver. Se eu estou na negação, eu não comecei a resolver. Se eu entendo o que está acontecendo, aí está a proposta da live que eu ainda não respondi. Eu estou falando aqui os exemplos, né, primeiramente. Mas por que isso acontece? O que eu vou fazer com isso? Ainda não respondi, porém eu estou dizendo que a inveja ela tem uma função. O incômodo, todos esses que eu listei e alguns que eu estou falando, eles são funcionais. Quando você entende isso, você vai ver o que acontece. Vamos lá. Reconhecer, então, é a primeira coisa. Tá? Aceitação e sair da negação. E aí, por que a gente sente inveja? Vamos lá para o porquê da inveja. Porque não é só essa insegurança. Eu sinto inveja do quê? Daquilo que eu acho que eu não posso ter. Daquilo que eu acho que eu não posso alcançar. Eu acho que eu não sou capaz. Por isso eu sinto inveja. Então, a inveja é uma admiração na sombra. Só que é uma admiração que eu não acredito ser capaz de conseguir.
Pode ser o sucesso de alguém, pode ser a beleza, o carisma, o conteúdo, o namorado gato, não sei. Pode ser tudo isso, né? A namorada gata, né? Já que eu falei aqui dos homens. Então, gente, isso, o sentir inveja, ele traz essa informação. Tudo bem, é uma admiração na sombra, mas não é uma admiração. Eu simplesmente me sinto incapaz com qualquer uma dessas características que eu estou invejando. Então, se eu entendo isso, eu já comecei a me libertar. Eu já comecei a prestar atenção no que eu preciso me tornar mais seguro. Pronto, isso já começa a mudar a minha vida, né? Vamos lá para o próximo, que eu disse para vocês que ia passar rápido. Para mim, né, que estou falando, mas eu estou conversando com vocês, falem sério. Porque vocês que não estão interagindo aí comigo. Mas eu estou falando com vocês direitinho. Vamos. O que mais tem aqui? Gente, isso é mais legal que o Rios, porque o Rios eu fico séria para poder dar conta, né, da edição, mas eu prefiro falar desse jeito mesmo aqui. E quem está em clínica comigo sabe que é bem por aí, né? O processo é bem por aí. É muito sério, mas a gente ri, tá? Saibam disso. Me fazem rir, essa neutralidade que o Freud diz pra gente ser neutro, né? Em parte. Tem horas que tá fazendo uma piada super engraçada, a gente ri juntos e produz um monte de coisas boas no nosso organismo, né? Então, vamos lá. A admiração daquilo que me falta seria... A falta é uma possibilidade. Mas é algo que eu quero. Só que eu acho que eu não consigo. Eu quero, mas eu acho que eu não posso ter. Então, a inveja ela cria essa barreira. Eu estou criando uma barreira para algo que eu posso ter sim, mas eu acho que eu não posso. Então eu sinto a inveja. Aquilo me amedronta. Deixa eu ver o que a Letícia falou aqui. Um reforço sobre o indivíduo. Um reforço negativo sobre o indivíduo pode reforçar os medos incômodos, se sim, como contornar. Olha só, Letícia, eu vou fazer o seguinte, como eu tenho uma parte aqui, né, que eu vou responder essa ideia principal da live, bem, o que a gente vai fazer com isso, com essa informação, que primeiro eu estou jogando aqui informações, peguei alguns exemplos para poder abrir mesmo a mente de vocês, né, para a gente não ficar naquela assim, tem no outro, isso tem em mim. Não exatamente, né? Tem, mas pode ter outra coisa, aquilo está me ativando outra coisa. Eu estou entendendo algo sobre mim a partir daquilo que me incomoda. Mas assim como naquele vídeo que eu fiz do altruísmo e do egoísmo, a gente pode estar sendo um altruísta lidando com um egoísta, eu posso não ser tão altruísta assim, eu posso estar querendo ser aplaudido, reconhecido. Eu não estou doando, eu quero reconhecimento, eu quero aplauso, eu quero fama. Então não é uma doação, não é anônimo. Eu quero esse sentimento de volta, do retorno. O amor incondicional não é fácil, mas ele é sublime, ele é importante. Mas eu vou amar sem ser amado de volta. Sublime, mas não é muito simples. Então, agora vamos lá voltar, por exemplo, do altruísmo e do egoísmo. Eu posso ser uma egoísta, acabei de falar que desse altruísmo disfarçado, né, de que não é altruísmo, e aquela pessoa que vem muito mais egoísta que eu, ela está apontando para mim uma característica que eu tenho que resolver. Porque eu descobri por causa dela, posso nem descobrir. Tem gente que não vai descobrir. Que vai continuar do mesmo jeito e as coisas vão intensificando para você enxergar. Né? Tá. Eu volto depois na tua pergunta, tá, Letícia? Só que senão eu acabei fugindo aqui da sequência. Eu volto para a gente não deixar ninguém, né, sem resposta do que a gente está conversando. Parei do sentir inveja, deixa eu ir para o sentir ciúme, tá? Que é outra coisa que a gente sente. Quem chegou depois, agora, quem chegou aqui, já expliquei, tudo que a gente está falando aqui é de todos nós, tá? Ninguém escapa, eu não escapo, né? Nem Freud escapava, certo? Então, ninguém escapa não. Então, a gente só tem que entender em que momento da nossa vida a gente está, em que fase a gente está, com o que a gente quer se identificar e com o que a gente quer se desidentificar. É a parte mais importante. Né? Bom, sentir ciúme, diferente da inveja, onde eu não me sinto capaz, né? Deixa eu voltar aqui um pouquinho. Eu não me sinto capaz. Eu vejo uma característica e eu acho que eu não posso ter, não posso conseguir aquele sucesso, aquela fama, aquele conteúdo, o namorado gato, a namorada gata, eu acho que eu não consigo, carinho, etc. Já no ciúme, eu tenho medo de perder algo. Eu vejo em outra pessoa e eu acho que eu nunca posso ter algo. No ciúme, eu tô com medo de perder algo, provavelmente porque eu acho que eu não tenho. Presta bem atenção nisso, gente. Provavelmente, eu tô com medo porque eu acho que eu não tenho. Ou porque eu acho que eu não tenho 100%, ou porque eu estou inseguro. Isso traz sempre as nossas inseguranças, né?
Então, por que eu estou inseguro? Eu tenho um motivo para estar inseguro, mas eu estou com medo de perder algo e vamos lá, eu estou... Bom, eu não vou entrar em detalhes aqui para não trazer exposições, né? Mas eu estou com medo de perder algo e, mais uma vez, provavelmente eu acho que eu não tenho, ou eu acho que eu não tenho direito, ou eu acho que eu não tenho totalmente, ou eu estou inseguro por quê? Ou eu também não estou me cuidando, ou eu não acho que eu seja uma pessoa, por exemplo, falando de afetos, né? Do homem, da mulher do homem, entre outros relacionamentos. A minha insegurança é porque eu acho que essa pessoa é muito para mim. Eu sou muito para essa pessoa é muito para mim. Mas por que eu acho que eu sou pouco? Né? Aquela pessoa pode nem estar achando que é muito. Você que está achando que ela é muito. Tem muito disso também. É nos seus olhos que está esse muito. Tá? Então, se permita conhecer, dialogar, entender, mas essa insegurança é porque eu estou enxergando ali uma inferioridade. Mas por que eu estou enxergando isso? Pode ter a ver com algum trauma, eu tenho algo que me faz ser inseguro, alguém me convenceu disso, né? Quando eu, mais jovem, formas principalmente das figuras principais da nossa vida, da nossa família, eu posso ter me convencido de que eu não sou suficiente e eu posso sim estar refletindo em relacionamentos atuais, adultos. Tudo que a gente está fazendo, a gente vem de um longo tempo, né? E claro, e aí a gente vai reproduzindo isso até se curar. A gente não foge. Essa é a... Como a gente não vai ficar muito tempo aqui, vou até seguir mais rápido essa parte, para poder chegar nesse ponto. Né? Mas deixa eu ver que tem mais uns comentários aqui. Se me pode estar interligado ao egoísmo. E, gente, isso tudo pode estar ligado a tanta coisa. Porque, vamos lá, eu estou falando bem grosso modo para ficar claro para todo mundo, né? Comparei logo a inveja e o ciúme, mas eu vou fazer uma nova comparação aqui, que é a inveja e a admiração. É outro tipo de comparação, tá? Não é exatamente o contraponto ciúme e inveja, mas inveja e admiração é interessante para a gente entender. E eu tenho mais chances de fazer isso aqui, né, de responder essas perguntas a fundo num curso, numa palestra e até mesmo na clínica. Mas o que eu já estou fazendo aqui é aprofundar esses tópicos para a gente ver quantas possibilidades tem em algo que a gente pensa que é tão direto ao assunto, tão direto ao ponto e não é. Então, aqui nessa parte do ciúme, né, como o egoísmo tem um peso também, essa palavra que você colocou aqui, eu sei quem está falando comigo, mas eu não consigo lembrar agora aqui o seu nome. Sei quem você é, que eu acho que você é colega do Pedro, né? Mas eu não sei se é a Letícia, tem mais de uma Letícia aqui hoje. Tá, mas tudo bem. Que eu reconheço um pouco os rostos aqui nos perfis. Mas o ciúme, como é conceitual, tem muita coisa aí por trás. Egoísmo, pronto, outro conceito, tem um monte de coisa aí por trás. Então, eu não gosto de trabalhar, de falar, pegar um conceito e macular aquela ideia de uma forma muito engessada, porque a gente tem como amplificar. O próprio amor próprio, o próprio narcisismo, quando a gente pensa nele primário, já mais próximo ao amor próprio, ele nos pede um pouco de egoísmo, por exemplo. Só que a palavra é tratada como negativa. Aí isso me atrapalha de usar a palavra na explicação. Egoísmo, a pessoa egoísta é negativa, o altruísta é bom. E tem o altruísmo disfarçado, como eu falei agora. Eu não sou altruísta, estou querendo que todo mundo saiba que eu fiz doações. Eu não estou doando de coração, eu quero reconhecimento. E claro, quem faz isso por algum motivo, porque tem empresas, tem várias possibilidades que a gente quer. Eu já botei aqui depoimentos de pessoas que eu atendo, autorizado por elas. Eu estava utilizando de um conteúdo pelo reconhecimento, pelo aplauso, porque aqui é o meu negócio, entende? Então, eu fiz com alguém que eu combinei, alguém que entende que isso é o meu negócio e que eu poderia usar disso. Então, para ver que a gente não pode macular, gente, eu não, tá aí uma coisa que eu não gosto é macular palavras, dizer que isso é só ruim, isso é só bom. A gente tem que aprofundar. Por isso eu dei esse exemplo da clínica, para você não se sentir julgado por mim. Eu faço também o uso de depoimentos, porque aquilo vem de meu trabalho. Porém, com muita cautela. Uso pouco atualmente. Eu usava mais na educação, quando eu estava trabalhando mais no setor de educação, porque isso permitia mais. Clínica, eu estou mexendo com questões, né, mais delicadas, então eu evito. Mas macular que alguma coisa é boa ou ruim, não espere isso de mim. Vamos continuar. Né? E depois, viu por que eu não quero te responder?
essas palavras que elas têm pesos gigantescos e eu não vou, a live vai, eu não vou usar 4 horas, não vou usar nenhuma, tá, gente? Tem 20 minutinhos aqui pra gente terminar. Bora. Então, o medo de perder normalmente é porque eu acho que eu não tenho. Mas o achar que eu não tenho não quer dizer que eu não tenho. Uma pessoa, por exemplo, o amor de uma pessoa. Eu posso estar inseguro porque eu acho que eu sou menos, ou porque eu tenho me cuidado pouco, ou porque tem uma diferença de profissão, tem uma diferença. Às vezes, gente, é tudo uma fantasia que você cria. Tá tudo bem. E às vezes você muda muito simples uma postura e tudo se resolve na sua relação. Fica tudo muito específico e você está sofrendo por uma coisa que nem existe, tá? Mas bora adiante, né? Então, eu que acho que eu não tenho. Como nada é nosso em totalidade, vamos lá também falar sério e falar direto. Nada é nosso em totalidade. Nem essa vida, certo? Então, nada é nosso em totalidade nesse plano. Então, não existem garantias. Mas, né, uma pessoa mais espiritualizada, uma pessoa madura, ela vai tirar isso aqui quase de letra, certo? Quer ver? Bora pensar aqui na história do ciúme. Eu vou uma frase polêmica aqui, tá, gente? Mas é só para fechar. É para fechar essa parte. Vamos colocar em palavras uma coisa que não tem sentido, que não dá certo, mas que a gente, né, no momento que os hormônios estão enlouquecidos, né, porque você está apaixonado, você acha que eu vou infernizar a vida de uma pessoa, eu vou sufocar a vida de uma pessoa para ver se ela se apaixona. Me digam se essa frase tem coerência. Vou infernizar, eu vou sufocar com o objetivo que ela se apaixone por mim. Provavelmente não vai dar certo. Mas aí é que está a questão do ciúme. Eu estou tomado por uma baixa estima. Eu desregulei hormônios, até por contatos na hora errada, por uma relação íntima que ela libera hormônios, enfim, tem toda uma situação. Então, não dá para aprofundar aqui. Mas tem coisas que a gente faz com a gente e a gente não tem ideia do potencial dessas coisas que a gente faz. Tá? E que modificam o nosso organismo. Já não é você pensando. Quando você está com baixa estima, já não é você. Então, Ellen, eu não consigo não mandar mensagem. Eu preciso sufocar, eu preciso infernizar aqui. Você sabe quem você é inteligente, você tem noção da sua beleza, de tudo, mas você não consegue. E se não conseguir, está apontando a sua necessidade de fazer um tratamento, uma terapia, descobrir qual é esse motivo da sua baixa estima e etc. Porque eu estou lhe dizendo, não é você. Você racionalmente, conscientemente tem noção de quem você é, mas o seu inconsciente e essa parte mais neurológica e química está te fazendo agir de um modo contrário do que você sabe que daria certo, que funcionaria, que traria uma qualidade para a sua relação. Porque as pessoas, elas querem leveza, vão adorar, né? Se você trouxer leveza para o dia delas. Enfim, vamos lá, o sufoco é o oposto do amar, né? Como falou. Mas isso, me diz o seu nome aqui para eu te chamar pelo seu nome, né? A questão aqui, Ló, né? Assim, eu estou vendo aqui Ló. Não sei se é Lorena. O sufoco é o oposto do amar, né? Que você colocou. Mas olha, como eu disse, quem disse que a gente deixou de amar quando está fazendo um monte de besteira? Não deixou. Só que a gente está misturando tudo, está se deixando levar por uma química que já tomou conta de você. Dopamina, serotonina, ocitocina, né? São hormônios neurotransmissores, aí você só de dormir mal, você já está de manhã irritado, você desregulou a sua fome, a sua saciedade com a leptina, com a grelina. Então, gente, esse negócio é profundo. E é você, continua sendo você. Mas você está desregulado ali. Por isso que você não consegue. Você não é tão frágil assim. Obrigada, Lohane. A gente só precisa retomar o seu equilíbrio. Você consegue sair disso. Né? Você acha que não consegue, você acha que isso tudo domina, você não domina, não. Senão, gente, você vai ficar naquela história de bloqueia, desbloqueia, bloqueia, desbloqueia. Não. Aí, tomou uma decisão, bloqueou. Aí, daqui a pouco, desbloqueou. Então, ó, a tomada de decisão passou até ser uma coisa que não é tão importante assim, passa a ser secundária, porque você não manteve a decisão. Aí você tem que pensar, o que está me atrapalhando de manter a decisão? A força está aí. Não é em tomar a decisão, porque você tomou um monte. Bloqueou, desbloqueou, bloqueou, desbloqueou, já foi 4 decisões aí. E a manutenção, nada, né? Então, a força é a manutenção. Bora para frente. E aí, em relação ao contraponto, né, da inveja, que eu falei que é a admiração.
A admiração tem uma informação especial, ela já não é um incômodo, né? Mas ela é um contraponto que eu achei interessante trazer, porque quando você admira, quando você sai da inveja, você tem, você já sabe que você pode ter aquilo e que você é aquilo em potencial. Tudo aquilo que você admira, você diz, nossa, olha como essa pessoa é carismática. E às vezes você sabe que está faltando para você, que você é mais rígido no seu jeito de ser, mas aquela pessoa está te apontando o que você quer, né? Ah, eu sei, Sandra, que é você da minha turma aí de psicanálise, né? Beijo, eu recolhi, dificilmente eu esqueço, né? Das pessoas, dos nomes, dos rostos, só quando vocês mudam aí, fazem uns nomes diferentes que não condiz, aí eu me atrapalho, né? Mas, bem, obrigada por estar aqui, Sandra. Aí, olha só, admirar, né? Admirar, a gente já é aquilo em potencial, então isso é muito especial. Quando você começar a admirar alguém, mesmo que você não tenha aquela característica, é o que você quer. É para onde você vai seguir, é nessa direção. Diferente da inveja, que eu tenho certeza que eu não vou conseguir. Então eu fico invejando e eu não vou conseguir mesmo. Eu invejo o financeiro, eu invejo o carisma, qualquer coisa de uma pessoa. Não vou conseguir, porque eu estou decretando para mim que eu não posso. Porque eu estou sentindo inveja. Então, tudo bem, todos nós sentimos, né? No momento de insegurança. Faz uma transição, sai dela. Ou descobre qual é a sua fragilidade, que pode ser até um trauma, né? Descobre com um profissional. Melhor, né? Descobrir com um profissional. Tá, então saibam que o que você admira, você já é em potencial. Aí sim, eu acho que ainda agora quem falou comigo foi nessa parte, a Lohane, eu acho, foi que perguntou Tá, mas eu vou me atrapalhar aqui, deixa eu continuar. Em relação a você saber que a admiração te aponta para isso e você, porque você já sabe, né, que vai conseguir, que você merece. Você já sabe que merece. Bom, vamos lá agora para a parte, né, um outro momento, praticamente momentos finais, mas vamos lá para a frase que eu disse para vocês anotarem, né? Quem não entrou aqui antes, eu pedi para anotarem um post-it, grudar em algum lugar, que era para vocês olharem isso essa semana. Vai mudar tudo, gente, deixa lá. Esse incômodo é tudo que eu preciso, é isso que está escrito. E aí eu começo a perguntar aqui e responder também. O que é que eu preciso? Né? Então, o que é que a gente quer? Alcançar objetivos, realizar sonhos, evoluir espiritualmente, mesmo quem não sabe disso, né? Tá sofrendo aí porque ainda não entendeu isso. E até mesmo despertar para essa evolução espiritual. Porque, gente, só o script social vai ter uma hora que você não vai dar conta. Você vai ver que ele já te cansou. Ah, eu já fiz tudo, já tenho tudo, tenho meu carro, tenho meu apartamento, tenho isso e aquilo, e parece que nada tá fluindo. Porque você ainda não descobriu o propósito, que não é carreira, que não é profissão. Ixi, isso fica para outra live. E esse assunto é profundo, eu acho que é mais do que isso. Né? Vamos adiante. Então, o que eu preciso, né, já que eu botei aqui, esse incômodo é tudo que eu preciso, esse incômodo, gente, qualquer um que vocês tenham, é o que vai levar você, é o que me leva, é o que leva qualquer um de nós, eu não estou isenta de nada aqui, é o que nos leva aos nossos sonhos, aos nossos objetivos, à nossa evolução espiritual e até mesmo o despertar espiritual. São os nossos incômodos. Quando você entende isso, você começa a parar até de sofrer, qualquer tipo de sofrimento. Mas vamos continuar aqui na sequência que eu coloquei. Se eu nego o meu incômodo, quem é psicanalista aqui vai captar isso mais rápido. Se eu nego, ele cresce em mim, até explodir. Você acha que você nega alguma coisa que está sentindo, que está acontecendo, você não nega. Você aceita para resolver. Se você tentar resolver sem aceitar, sinto muito. Vai crescer em você, vai explodir ou vai implodir. Como assim implodir? Você vai adoecer, você vai desenvolver vícios, você vai desenvolver fobias, né? Você pode atacar uma comida, você pode atacar um cigarro, vício em pornografia, sexo casual, que mais? Até coisas positivas, excesso de academia, maratona séries. O excesso extremo sempre é algo que está me apontando para um problema, né? Todo extremo. Então, eu estou negando, está me incomodando. Se eu não deixo aquilo sair, ele vai explodir ou vai implodir. Ou o sequestro emocional, que é a explosão, né? Ao invés de eu sentir raiva, eu sinto ira. Ao invés de eu estar apaixonado, uma coisa leve, romântica, não, eu estou sufocando, infernizando, e aquilo não é saudável para ninguém. Nem para você que está se sentindo mal, nem para a pessoa que você poderia seduzir de outra forma, conquistar. Nossa, tem tantas coisas, tantos recursos, também não dá nessa live aqui, gente. Se vocês gostarem, eu faço outras, né? Eu faço até temas mais simples,
porque eu arranjei um problema aqui para mim, com por que, né, o que eu faço com esse incômodo, porque é complexa essa temática. Tá, mas vamos adiante, né? É lei da vida, não negue incômodos, não negue incômodos. E ele, você já sabe, ele leva vocês aos sonhos, aos objetivos. E o que eu quero dizer com isso o incômodo é funcional. Ele é essencial. Autoconhecimento, peraí, tentar reprimir só dificulta, isso, dificulta sempre, e se pode chamar de autoconhecimento, só me diz melhor o que, Sandra, em relação ao incômodo, o que o que incomoda, mas também o que te atrai. O que eu admiro, eu quero ser, eu tenho potencial para ser e já acredito nisso. O que eu invejo, o que me incomoda, tem algo para eu resolver, algo mais negativo, digamos assim, mas me leva ao positivo, tá? Pode ser por aí, né? Tem psicanalista que não gosta do termo autoconhecimento nem para psicanálise, viu, Sandra? Por quê? Porque diz que a gente já conhece, só que a gente esqueceu, porque está no inconsciente. Então, isso é aquelas briguinhas de termos, né? Eu não gosto. Para mim, a gente tem que ver o que a pessoa quer dizer, né? Tem que aprofundar, tá? Então, mas você pode considerar assim, né? Quando nos conhecemos, se quando nos conhecemos paramos de sofrer, tá? Aí eu vou responder por esse ângulo aqui do incômodo. Eu vou responder por esse ângulo aqui do incômodo, né? O incômodo é nessa frase que eu tô. Ele é funcional e é essencial para 8 bilhões de pessoas. Esse número é maravilhoso porque é o número de pessoas no planeta, né? Estatisticamente, aproximadamente 8 bilhões. Ou seja, nenhum de nós é tão especial assim, certo? São 8 bilhões para sincronizar. Então, tem que ter uma administração para sincronizar 8 bilhões de pessoas, para se encontrarem, por dois motivos. Aí está aqui a minha resposta. Por dois motivos a gente se encontra com todos os tipos e perfis de pessoas. Para lições e para realizações. A gente não vai passar a vida em lições, lições, lições. As lições diminuem. Se tudo que você faz é um esforço gigantesco, você está deslocado. Não é para ser esse sofrimento todo, gente. Em nada. O sacrifício, nós vamos sempre fazer pequenos sacrifícios, mas com o nosso par. E o nosso par, às vezes, não é só um amor, é um amigo também. Colegas especiais que a gente encontra no nosso caminho. Então, parcerias especiais, né? Ótimo que seja também um amor. A parceria fica melhor ainda. Junta tudo logo, vira uma sociedade completa. Mas é essa ideia de lições e realizações, porque mesmo com quem eu amo, mesmo o meu próximo, olha as famílias onde a gente nasce. Tá tudo certinho aí nas famílias? Não tá, pessoal, porque a gente tá nelas para aprender muita coisa. Não é fugindo daí. Porque você foge daí e vai encontrar todas as questões que você não resolveu em outros lugares. Então a gente está em todo lugar e deve estar. Veio de um jeito complexo isso aqui para mim. É desse jeito mesmo. É assim que é para resolver, tá? Então é esse incômodo que vai, é tudo que você precisa para apontar para você mesmo, para os seus sonhos, para a vida ficar leve. A vida não é para ser pesada no sentido de ser extremamente pesada. Todo extremo é disfuncional. Vou pegar o que você escreveu aqui, tá? Fora de propósito. Mas pequenos sacrifícios, esforços, todo tempo a gente tem que estar subindo degraus, sim. Se você parar e estagnar, isso também vai trazer extremo sofrimento. Mas embora que está acabando, não tenho mais quase tempo aqui. Lições e realizações, né? Ele te aponta o teu próximo passo, então, né, o incômodo. Tudo que a gente não enxerga quanto a esses incômodos, que eu coloquei aqui, eu sinto muito, eu escrevi até aqui para mim, vai intensificar. Enquanto eu não enxergar, eu penso que eu vou me livrar. Não vai livrar, vai intensificar. Aí você pensa assim, me livrei de uma situação, de uma relação, mas você não resolveu nada dentro de você. O que vai acontecer? Você vai parar numa outra relação igual à anterior, ou parecida. Ou a parte disfuncional muito aumentada. Por que ela está muito aumentada? Porque você não aprendeu a lição. E olha a mágica. Quando eu aprendo a lição, vem a realização. A próxima relação, ela vem muito melhor. Mas se eu não aprendi, ela vem muito pior. Porque eu estou me recusando a aprender. É lei da vida. Você pode dizer assim, não, esse negócio aí está muito espiritual. Eu sou ateu, posso ser agnóstico, né, que tenha dúvida. Não acredito no que você está falando. Comece a observar o que eu estou falando, né? Vê se faz sentido aí no dia a dia, tá? Porque você, se destravar isso, você destravou tudo, né? Senão você vai ficar na repetição de ciclos. Olha só, a Sandra tá... Sandra, a gente alinhou aqui forte, né?
Você escreveu e a palavra veio agora aqui, né? Depois do disfuncional. Então, repetição de ciclos, de crises, né? Muda o cenário, muda as pessoas, muda tudo e você não mudou nada. Você muda de trabalho, muda de emprego e, nossa, é tudo muito pior, né? Aqui. Por quê? Não é uma perseguição na sua vida. Ou então, poxa, minha família está passando por isso várias vezes, geração em geração. Opa, vai ver que você tem aí também uma missão espiritual. Eu sinto muito, eu não tenho como não falar disso, né? É muito também da minha base de estudo para trazer, mesmo para a clínica, o espiritual. Então, você pode tá aí com uma chance de resolver uma questão até ancestral para sua família, junto com ela. Você resolve para todo mundo. Mas não que você vai resolver o problema de todo mundo, não é isso. Mas a sua postura, a sua atitude, a sua percepção mais afinada com esse assunto, você é como se honrasse, né, a história aí da sua família, modificando um cenário de dor, por exemplo. Tá? Então, e aí tá aqui, considerações finais, olha, só que com 2 minutos, 3, né, que eu cheguei nela. Porque minha família então passa por isso, né? Vocês começaram a entender. Tem algo para aprender, tem algo para ela aprender. Se as outras gerações não aprenderem, é com você, e não que você vá é um peso na sua costa. Você ainda não entendeu o quanto isso te leva para o que você quer, para o que você é, para o seu sonho, para os seus objetivos e desejos. Tá? Então, por que isso está ficando mais difícil, mais intenso? Porque você ainda não aprendeu. Está preso a um ciclo. E ele vai seguir te seguindo. Certo? Então, considerações finais. O incômodo é funcional. Estou gostando do assunto. Tá, peraí que eu misturei. Mas eu gostei, vou misturar a frase do Milton com a da Sandra. Estou gostando muito do assunto e ouvi você. Estou brincando, eu juntei aqui. E o espiritual rege o físico. Sim. Bom, eu vou falar porque eu estou no meu perfil aqui, né? E já são algumas simbologias minhas que eu estou trazendo aqui. Só existe o espiritual, gente. Só existe o espiritual. O resto é empréstimo, né? Então, quando a gente entende que as nossas relações são para a gente evoluir, as nossas, todas, não estou falando só de afetivas, e a gente usufrui dos prazeres, tá? Porque não quer dizer que seja espiritual, que eu não vou usufruir dos prazeres, porque quando você também vai macular, que isso é matéria, isso é mundano, isso não presta, cuidado também com isso, porque quem criou o mundo? Porque se você entende que quem criou o mundo foi o espiritual, então isso fica contraditório, né? Dizer que o mundo não presta. Agora, o mundo tem uma função, é funcional. Né? Então, o incômodo é funcional, ele nos conecta ao desenvolvimento espiritual. Quando você entende isso, você para de sofrer. Todos os tipos de sofrimento. Tá, deixa eu continuar, porque senão eu não finalizo. Negá-lo irá intensificá-lo. Entendê-lo como funcional liberta de todo e qualquer sofrimento. Agora sim. Por quê? Porque o que é resolvido em profundidade não retorna. Se retornou, ainda ficou resquício. Ainda tem algo para resolver. E às vezes você não, se for com uma outra pessoa, às vezes você não vai resolver com outra pessoa. Você vai resolver talvez só dentro de você mesmo. Né? Bom, o incômodo, então, para que era a live, né? O incômodo, você usa como bússola. É para isso que ele serve. Quando você entende isso, é por isso que o sofrimento acaba. Porque na hora que aquilo veio, me afrontou, até mesmo o estacionamento, não consegui uma vaga aqui na rua. E você entende que, peraí, deixa eu treinar, deixa eu me acalmar. Isso aqui pode me ensinar a ser uma pessoa mais paciente, ou mais confiante, ou mais persistente em encontrar essa vaga. Pronto. Você está treinando algo que já te melhorou como pessoa. Você dificilmente vai ficar passando por isso de novo. Faz esse teste. Eu estou te desafiando. Começa a fazer. Se não for verdadeiro, se você ficar, não, eu vou ficar tranquilo, não está tranquilo, não vai adiantar nada. Eu estou logo falando. Quando você acessa essas coisas em verdade, em profundidade, gente, já deu certo. E aí você vai se surpreender. Se você me surpreender depois, você vem me contar. Certo? Porque eu gosto de saber. Então, use os incômodos como bússola. Porque toda dor, todo incômodo que você sentir agora, você vai se perguntar qual é esse próximo degrau? Para onde eu tenho que me direcionar? Para onde eu tenho que subir? E aí você acabou com o seu sofrimento. Vai sentir a dor. Ela vai ser cada vez menor, porque você já está resolvendo os incômodos. Você não deixa eles tomarem conta de você. Porque se eu abafo, ele explode. E ele pode implodir, como eu falei, vai para uma doença física. Olha as doenças, olha os artistas aí que sempre fingiram que a vida é perfeita e estão
se deparando com doenças gravíssimas. Não estou culpando também, dizendo que, né, eu atraí aquilo para mim, não tão simploriamente, mas você está se negando, aquilo vai te sufocar, né? Vocês são demais. Olha, não atrapalhem minha evolução espiritual, porque vocês estão testando a minha vaidade aqui, ó, tá? Testando a minha vaidade, aí atrapalha. Tudo o tempo. Aí, olha só, vamos lá, né? Cadê? O como é a parte que não nos cabe. E pode você acreditar em Deus, não acreditar. Gente, mas não cabe. Você consegue? Você não consegue resolver e ter o controle de tudo. E a gente tenta ter o controle das pessoas, ter o controle. Você pode ser o seu melhor, dar o seu melhor. E aquela pessoa pode não gostar de você. Paciência. E olha que tem vários outros motivos aí por trás dela não gostar. Pode ser muito bom para você. Isso. Né? E depois também ela pode vir a descobrir. Só seja o seu melhor. As pessoas querem estar perto de quem dá o seu melhor, de quem, né, sem forçar. O seu vacilo também não é ruim. Você vacila porque você é humano, mas você resolve. E a pessoa madura vai te deixar tranquilo quanto a isso. Até quanto ao seu vacilo. Mas deixa eu fechar a live, senão não fecha. Não sei se vocês já jantaram, né? Tem que jantar. O como não nos cabe, tá? O como é a parte que não nos cabe. Então a gente faz a nossa parte. Essa é a fé genuína, certo? A solução, né? Você pensa, essa solução veio muito complicada, não era assim que eu queria, né? Porque você anotou, fez os seus pedidos, seus desejos, né? Fez as suas orações e você diz que não veio como queria. Agradece. Ou tem um incômodo, ou tem a lição, ou tem a realização. Se veio lição de novo, você ainda não aprendeu. Se veio realização, agradece, ou então se veio lição, resolve logo esse incômodo aqui, porque a realização vem grande. A realização vem grande. Confia em mim, certo? Vai, continua. Eu mesmo dizendo para mim. Continua. Ai, olha, você está estimando minha vaidade, vai atrapalhar minha evolução espiritual. Bora, continua. Tudo, o tempo de Deus é rápido. Eu ouço tanta gente escrevendo, falando desse tempo de Deus, mas as pessoas falam isso morrendo de medo. O tempo de Deus, não, ainda bem, no tempo de Deus. E morrendo de medo. Então, gente, quando eu digo que é rápido, é porque você diz assim, se ele é rápido, por que demora? Porque você está negando o que você sente. Resposta direta. É rápido? Como assim é rápido? Enquanto eu estou negando o que eu sinto, eu estou me afundando naquele problema. E vou arrastando. Quando eu aceito o que eu sinto, quando eu aceito o que está acontecendo, quando eu pego aquele incômodo e enfrento os meus medos, atravesso os meus medos, eu subo de patamar. Tá? E não se preocupa com as pessoas, os influenciadores, as pessoas que parecem que já estão em outro... Não, gente, elas estão na Terra ainda, tá? É terráqueo. Estão vivas, que nem eu estou viva aqui, vocês aqui. Cada um de nós está numa fase diferente. Em níveis de consciência diferentes. Evoluindo coisas diferentes. Então a gente tem que aprender com um e com o outro. A gente se encontra com as pessoas certas. Para lições e para realizações. Não esqueçam disso. Isso liberta qualquer pessoa. E tudo, mais uma vez, tudo fala sobre todos nós. Ninguém aqui não está apontando para ninguém, nem para mim, nem para vocês, né? Tudo fala sobre todos nós, tá? Por isso que eu falei, nós estamos só em fases e níveis de consciência diferentes. É a única coisa que nos diferencia. E claro, é melhor que a gente esteja próximo das pessoas mais afinadas conosco, que estão no nível de consciência mais parecido. Você vai ver como isso é leve, como isso é suave, quando você se conecta com pessoas que já passaram. Olha só, entenda uma coisa. A sabedoria é cheia de cicatrizes. Então, se você vê uma pessoa muito especial, muito inteligente, não pense que é privilegiado. Pare de achar que é privilegiado. Essa pessoa já atravessou os desertos, já atravessou os seus medos, tá? Para chegar ao suave. O suave é o ápice da nossa força. Então, para você chegar lá, é batalha. Então, quando você admira a pessoa que está suave. Ela não nasceu assim suave, não. Se a gente for falar com as pessoas, não tem muita gente que não gosta de mim de uma época de infância, claro, de adolescência, a gente faz besteira, todo mundo aqui fez, né? E sem saber. Mas aí você, na imaturidade, se você continua fazendo coisas assim, que você fez, né? Enfim, expôs alguém, qualquer coisa assim, com a maturidade, então não tem maturidade aí. Você tem um mau caratismo. Você adotou se identificar com isso. Se eu adotei me identificar com isso, esse é um problema, porque eu escolhi me identificar. Eu tenho que. Eu notei algo ruim em mim, uma inveja, eu vou me desidentificar. Aí eu me liberto. Né? Então, grandes incômodos
Então, saibam disso também, outra libertação. Grandes incômodos são desalinhamentos. Não é para a nossa vida ser tão pesada, tão desalinhada, nossos sacrifícios enormes. Tem épocas disso acontecer. Mas provavelmente é porque a gente negou algum aprendizado. Mas quando a gente começa a aprender, os sacrifícios diminuem de tamanho. Tá? Se você não for teimoso, a vida é para ter pequenos incômodos. E com as parcerias vai ficando tudo leve, tem coisas que a gente não sabe, a gente vai aprendendo, vai ensinando. O mundo espiritual ele está sincronizando 8 bilhões. Eu vou repetir para fechar, essa é a última frase, tá? E espera, gente, eu fazer o meu pitch, tá? Depois dessa frase, meu negócio, meu merchan. É rápido, meu merchan. Mas essa é a última frase da live. O mundo espiritual está sincronizando 8 bilhões de pessoas. É muita gente para sincronizar realizações e lições. Não tenha medo, não se apegue. A gente sente seguro, a gente quer amar e ser amado. Não adianta a gente dizer, eu tenho amor incondicional, eu só quero que você seja feliz. Não é muito fácil. Você quer ser amado de volta. Mas se você ficar perturbando, sufocando, infernizando, também não vai funcionar. Então, é melhor você se desapegar e simplesmente ser uma pessoa a melhor que você possa. E as pessoas melhores que possam vão se atrair até você, como um imã. E você vai ser um imã para elas também. Um imã para elas também. Acreditem nisso. Se vocês não quiserem acreditar, mas eu estou dizendo aqui coisas muito especiais, muito profundas, que podem ajudar muito pessoas que não podem estar em clínica, por exemplo, comigo. Né? Estou fazendo uma live aqui. Na mesma profundidade da clínica, só que, claro, quando você traz para a clínica, é com você, é um assunto seu. Então, a gente aprofunda na sua situação. Né? Essa é a diferença. Então, é muita gente para sincronizar. Pessoal, então, calma, senhora, tá? Tenha fé, aguarde sua vez, acredite no impossível, porque é muita gente. É muita gente. A pessoa certa, no lugar certo, vai dar tudo certo. Quem tiver que tropeçar, vai tropeçar para você subir o degrau. E não estou falando contra a pessoa que tropeçou. A pessoa que tropeçou está na fase da lição. Você está na fase do degrau. Suba o seu degrau. É isso que eu estou falando. Né? Quem não quer aprender também não vai aprender. A gente não obriga ninguém a querer evoluir e aprender. E vamos lá, o meu trabalho, fiquem aí, é rápido, 4 linhas. O que eu faço hoje? Né? Não vou falar currículo, só o que eu faço. Atendimentos individuais em grupo. Então, os grupos variam de 5 a 8 pessoas, remoto e presencial, certo? Grupoterapia ou o atendimento individual, que é eu e você. Tenho preços especiais para estudantes de psicologia e psicanálise. Graças a uma turma especial que me procurou, fiquei muito feliz. E graças a vocês, outros estudantes de psicanálise e psicologia vão também ter os mesmos descontos que vocês, certo? Eu atendo qualquer profissional e pessoa. Por que eu falei qualquer profissional? Não me importa se você seja psiquiatra. Pode vir, tá? Eu atendo você também, certo? Médicos, e atendo vários públicos de todas as profissões mesmo. Né? A psicanálise, ela é para todos, não uso só psicanálise. Tenho feito pouco hipnose, mas eu faço também, trabalho com hipnoterapia, mas depois a gente fala, né? Quem quiser tirar dúvidas. Tenho preços especiais para profissionais de psicologia e psicanálise, atendo qualquer profissional, acabei de falar, pessoas de 13 anos até 200 anos. Aí você olha assim, será que ela consegue? Né? Será que o meu problema tá lá nesse quadro, tenho 110 anos, será que essa moça aí, essa mocinha, será que ela vai conseguir me atender? Atendo sim, pode vir, tá? Não importa a sua idade, certo? Esses conteúdos que são inconscientes e são profundos, eles são para todos. Consigo sim atender você. Né? Com a minha experiência de vida, juntando com a sua experiência de vida e os meus conhecimentos profissionais e técnicos. Podem vir. Médicos em geral, psicólogos, podem vir psicólogos também, não só os estudantes. Atendo vocês também. Tá? E até colegas de profissão. E aí, gente, homens e mulheres. Aí você pensa assim, mas os homens, eu já ouvi um profissional dizer que não é bom que estejam em clínica. As pessoas só vão saber que você é atendido por mim se você disser. Eu nem curto postagens. Quem já é atendido por mim aqui sabe. Eu não curto postagens, e hoje vocês estão sabendo por que eu não curto postagens de vocês. Para que ninguém saiba que você é atendido por mim. Se eu curtir, a pessoa não é atendida por mim. É aluno, é outra coisa. Tá? Porque a ideia da preservação do sigilo, para mim, ela é fundamental. É fundamental. Então, se você não disser para ninguém, ninguém vai saber. Se você disser, a vida é sua.
você pode fazer o que quiser com a informação, tá? Não se preocupe com isso. Porque tem atividades voltadas mais para o público masculino, outros tipos de terapia, mas eu consigo atender e consigo te orientar, te direcionar para questões masculinas. Não trazendo as minhas percepções femininas. Só se você me procurar, você vai entender. Então, eu faço também supervisão com profissionais da área. Você tem um caso que você não sabe por onde vai, sem pé nem cabeça, não entendi, não sei o que fazer. Pode que esse caso que você está atendendo, você psicanalista, é algum caso que está atravessando conteúdos seus e está sendo difícil você ver algumas coisas. Você traz o caso para mim e eu faço supervisão com você. Preços especiais, tá? E a gente conversa sobre depois, quem tiver dúvidas de como funciona o processo. A gente trabalha em cima desse caso, supervisão. E palestras, as empresas, tem várias empresas que já me chamaram, e faço isso há muito tempo. Na verdade, a minha área de mais tempo, área, não carreira. Carreira é toda a minha história de vida. Graças a toda a história é que a psicanálise consegue até fluir melhor. Então, palestras para empresas, eu vou unificar psicanálise, inteligência emocional, comunicação não violenta, empreendedorismo, depende do objetivo que você quer. Resultado. Na minha empresa, o feedback. Ninguém dá feedback, ninguém sabe dar feedback. Tem critérios para dar feedback. Pronto, eu trago esse meu conhecimento do empreendedorismo, junto com a parte de inteligência emocional, para um atendimento melhor para os seus clientes. Porque se as pessoas estiverem bem, é muito melhor, elas bem resolvidas, é muito mais fácil que elas atendam melhor os clientes também. Mas eu atendo qualquer hierarquia. Pode ser o presidente da empresa, pode ser o diretor, pode ser o gerente, pode ser o funcionário, não tem essa. Se for humano, se for terráqueo, se está vivo aqui, pode vir, tá? Vou fazer com maior satisfação, como eu preparei essa live aqui para vocês. Né? Então, o ser humano está em todas as empresas, então eu atendo todas as empresas. E é isso, gente, fechou. Só o último post-it. Não sai daí, Marcelo. Cadê o Marcelo? Já me despedindo. Só o post-it para vocês. O segundo post-it e último, antes de eu dizer obrigada, é uma frase de Provérbios, capítulo 16, versículo 9. O coração do homem propõe seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. É para somar os 2 post-its para mudar a sua vida. O primeiro post-it diz: esse incômodo é tudo que eu preciso. Porém, o que significa esse outro post-it dizendo que o coração do homem propõe seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos? Eu não me importo com que você entenda o que seja Senhor, fonte criadora, Deus, tá? Tem o meu modo de ver, mas tem o seu modo de ver. Significa a parte que não consigo. Eu não tenho controle sobre tudo. Isso não me cabe. Eu não posso viver a minha vida perturbando alguém para achar que isso vai me prender a essa pessoa, isso vai me afastar dessa pessoa, vai me afastar do emprego, vai me afastar de tudo. É diferente. Eu faço a minha parte, eu pego meus incômodos, resolvo, eu dou o meu melhor, eu sou o meu melhor e o que não me cabe vai ser resolvido no plano que tem que ser resolvido. Certo? E é isso, gente. Agora sim, obrigada. Uma ótima noite para vocês. Vou postar os post-its. Perfeito, adorei a ideia. Eu não tinha pensado nisso. Vocês são demais, tá? Depois me deem feedback da parte que gostou e que não gostou. Não me ofenda. Tá aí uma coisa que não vai me incomodar. Eu vou usar para melhorar, certo? Então, muito boa noite. Se vocês não tiverem jantado, jantem leve que tá tarde. Uma ótima noite de sono. Se sonharem, depois vocês me xingam, porque a gente mexia com coisas profundas aqui. Beijão, gente. Tchau, tchau. Até a próxima. Vocês são demais. Olha, Carolina, saudade. Olha, Razegal, a Jéssica. Tchau, tchau, gente.